Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como eu passei no concurso para defensor público do Rio Grande do Sul com 23 anos e ainda na faculdade. Essa é a terceira parte dessa série de vídeos que eu fiz aqui para o YouTube sobre a minha aprovação naquela época, quando eu tinha 23 anos de idade. Hoje, com 29, eu quero tratar um pouco dessas experiências e juntar com outras coisas que eu adquiri ao longo desse tempo, depois de formado, tanto no meu período de defensoria pública, como também na iniciativa privada. Refletindo sobre como foi aquele período, hoje eu consigo enxergar muito melhor do que se alguém me perguntasse enquanto eu estava fazendo o concurso. No vídeo 1, eu falei sobre uma visão geral, o apoio familiar, a forma de estudo, como eu marcava os livros, resumo, essas coisas. No vídeo 2, o vídeo anterior, eu falei sobre a prova objetiva e a prova dissertativa. O que eu estudei para cada prova, como eu me preparei. E agora eu vou tratar da fase intermediária, aquela investigação social, entrevista, o psicotécnico, essas coisas, da prova oral e da prova de tribuna, assim como da comprovação do tempo de prática e da prova de títulos. Uma coisa que eu quero destacar logo no início é que no vídeo anterior eu acabei não falando uma outra coisa que eu também fiz quanto às provas dissertativas. Para as provas dissertativas eu disse que eu estudei a forma de encontrar o dispositivo legal rapidamente. Eu aprendi a manusear o Vademecum, aqueles códigos 3x1, aprendi a pesquisar mais rapidamente, até para fazer a peça processual. Eu estudei muito a jurisprudência, a doutrina mais complexa, estudei a prática para fazer as peças processuais, e o que eu não disse é que para a prova dissertativa eu também criei alguns artifícios para jogar ali no meio de alguma questão, deixando implícito que eu tinha algum conhecimento muito maior sobre aquele assunto. Por exemplo, para penal, eu preparei algumas frases que eu colocaria em qualquer tipo de questão que demonstrariam o meu conhecimento, demonstrariam que eu sei algo muito mais profundo, mais complexo sobre aquele tema perguntado. Por exemplo, colocava frases sobre criticando o direito penal do inimigo, de Guinther Jacobs, colocava que quem melhor criticou essa postura punitivista do direito penal do autor foi Manuel Câncio Meliá, colocava que há ainda uma visão pouco falada sobre uma teoria quadripartida de conceito analítico de crime, do Munhoz Conde. Eu deixava um pouco implícito ali, de um jeito que, se eu colocasse aquilo em uma questão, daria uma linha, mas uma linha para o examinador pensar bastante. Colocava, por exemplo, no meu resumo eu botava tradição Gadamer. Pronto, eu já sabia o que significava isso, eu havia estudado, já sabia o que significava esse assunto. No meio da prova dissertativa, eu colocava em algum ponto que somos inseparáveis da tradição, como já dizia Gadamer. Acabou. O examinador, dos dois, ou o examinador olharia aquilo e pensaria, ele sabe bastante sobre o assunto, ele sabe até sobre Gadamer, para entender um pouco de interpretação e hermenêutica. Então ele sabe sobre esse assunto. É uma possibilidade. O examinador pensaria que eu sei bastante porque o examinador sabe sobre o que estou falando. Outra possibilidade seria o examinador ler aquilo e pensar, eu não sei do que ele está falando, mas se ele citou aqui, até botando o nome do autor com tanta segurança, deve ser algo muito inteligente, muito profundo. Era uma forma de sair do padrão. O padrão era, o examinador perguntava qual era o conceito, qual era a característica e se era possível tal coisa. Eu dava o conceito, dava a característica, dizia se era ou não possível aquela coisa, como todo mundo. Mas eu adicionava uma frase de efeito, um conceito de algum autor que demonstrasse
que eu tenho mais conhecimento sobre aquele assunto e que me faltou linha para escrever, me faltou folha para escrever, senão eu poderia falar mais ainda sobre aquele assunto. Falar, por exemplo, sobre, como eu já falei no vídeo anterior, panprincipiologismo. Digamos, o examinador perguntava qual era o conceito de tal princípio. E aí eu começava falando, a diferença entre princípios e regras é tal, ultimamente há uma banalização dos princípios, como muito bem demonstra Lênio Streck quando trata do panprincipiologismo. Ponto. E aí passava para a resposta dizendo o que é aquele princípio que é objeto da pergunta. Isso que eu coloquei, conforme muito bem analisa Lênio Streck quando aborda o panprincipiologismo. Isso não está em gabarito nenhum, dificilmente vai estar em algum gabarito, algum espelho de correção de examinador. Mas o examinador vai olhar aquilo ali, mesmo que eu não esteja dando o conceito de panprincipiologismo. O examinador vai olhar e pensar, bom, ele sabe não apenas o que está na lei, o que a jurisprudência fala, ele tem uma leitura mais profunda sobre isso. E se o examinador já sabe o que significa o panprincipiologismo, ele vai gostar muito e vai valorizar isso de alguma forma, para dar mais pontos ali, ter uma visão um pouco mais agradável e flexível quanto ao preenchimento do espelho de correção. E se o examinador não sabe aquilo que eu falei, o que não é raro, eu já vou falar sobre isso, ele vai ficar um pouco mais tímido. Ele vai entender que eu tratei de um assunto na questão que ele não sabe o que é. Então, ele não vai tirar ponto por isso, mas ele vai valorizar pensando, esse cara sabe coisas que eu não sei, essa pessoa, não dá para saber se é um cara ou uma mulher, quem escreveu aquilo, o candidato, porque a prova não é identificada, mas ele vai pensar, quem escreveu isso daqui sabe mais sobre o assunto, e eu nem sei o que significa isso, então eu vou considerar bastante essa resposta. Isso que eu falei não é tão raro. Às vezes o examinador não sabe aquilo que está no conteúdo. Imagine 300 provas dissertativas, com 300 pessoas que têm leituras diferentes. Cada pessoa lê 8 a 10 horas por dia. O examinador é uma pessoa que lê 8 horas por dia. A chance de cair em muitas coisas que ele nunca viu na vida é enorme. Hoje, como professor de penal, de processo penal, execução penal, não é raro também quando algum aluno que está estudando para concurso me pergunta alguma coisa sobre um conceito que eu nunca vi nos livros clássicos, nunca vi num livro do Nutt, os mais contemporâneos, Nutt, Rogério Greco, como também nunca vi nos livros anteriores, os clássicos, como Noronha, Nelson Hungria. É um conceito que algum autor que escreve apenas para concurso, às vezes inventou um conceito lá qualquer, chamou de teoria dos testículos despedaçados, teoria da graxa, alguma coisa assim, botou no livro dele e chega o aluno e pergunta, eu não entendi muito bem o conceito tal. Bom, mas isso não está em nenhum livro clássico. E pode acontecer que esse tipo de conceito apareça num livro, numa questão dissertativa, que o examinador nunca leu esse conceito, nunca viu em lugar nenhum. Imagine alguém citar alguma coisa um pouco mais filosófica. Nem todo mundo leu Habermas. Quem leu Heidegger e Gadamer talvez não tenha lido Habermas. E aí você dá um conceito do ser aí no mundo e o examinador não sabe, nem faz ideia do que é aquilo, não faz ideia do que é a fenomenologia. E aí, aquele conceito que está ali, o examinador tem duas opções, ou vai tirar ponto, mas correndo o risco de aquilo estar certo, ou ele vai valorizar. Ele vai perceber que o candidato tem um conhecimento que supera ele naquele ponto específico. Não no geral. Normalmente os examinadores sabem mais que os candidatos, mas ele vai olhar aquilo de uma forma diferenciada. E eu desenvolvi isso. Para todas as disciplinas, eu preparei muitos materiais
falando, por exemplo, sobre os direitos de Miranda, explicando qual era o precedente lá nos Estados Unidos para processo penal. Em algum lugar eu coloquei isso numa questão de processo penal, sobre direito ao silêncio, direitos de Miranda e como a Suprema Corte decidiu isso lá no século passado e virou um precedente. Eu botei em algum lugar aquilo numa questão, em uma linha e meia, e o examinador valorizou aquilo, pensou que eu fui mais a fundo, não fiquei apenas na lei. Isso chama a atenção. No meio de tantas provas que vão falar sobre lei e jurisprudência, se o candidato fala sobre lei e jurisprudência e algo ainda mais pesado, difícil, aí chama muito a atenção do examinador. Quanto agora à fase intermediária. Primeira coisa, investigação social. Foi provavelmente a coisa que eu tive menos preocupação durante o concurso inteiro. Menos preocupação até que documento. Porque investigação social, na época que eu fiz essa parte, eu estava com 22 anos, não tinha exercido advocacia, cargo público, nada. Não tinha nem multa de trânsito. A coisa que mais me preocupava naquele momento era que um dia eu atrasei um boleto por um dia. Eu paguei o boleto no dia seguinte após o vencimento. Só. Fora isso, nunca tive multa, nunca tive processo civil, criminal, trabalhista, processo de nada, nem registrei ocorrência como vítima, nada. Não tinha o que encontrarem. E foi o que me deixou muito tranquilo nessa fase da investigação social. Hoje eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas que têm um inquérito, têm um termo circunstanciado e estão pensando se vale a pena ou não fazer concurso, correndo o risco de trancar nessa etapa. Eu sempre digo para fazer e, se for o caso, impetra o mandado de segurança. No meu caso, foi tranquilo. Eu sei que provavelmente os examinadores olharam as redes sociais. Naquela época já tinha Facebook, utilizava-se bastante o fórum do Correio Web para discutir sobre concursos, enfim, e eu usava o meu nome lá, então eu sempre tive cuidado para nunca falar nada dizendo a banca tem isso, tal examinador escreveu tal coisa errada, nunca fiz nada assim. E eu sei que eles olharam, pesquisaram na internet, tanto que encontraram uma coisa que eu havia publicado no Fórum Concurseiros ou algum outro site, falando sobre a minha aprovação no estágio do Ministério Público Federal. E eu me lembro que nessa entrevista, que foi formal com todos os membros da banca, mas não tão, os membros da comissão, melhor dizendo, mas não tão exigente assim. Eles me perguntaram, a gente viu que você já publicou sobre um estágio no Ministério Público Federal, não quis fazer estágio na Defensoria, por que você preferiu o Ministério Público Federal? Ali eu percebi que eles tinham me pesquisado, como pesquisaram um outro candidato também, que utilizava lá no Correio Web o nome dele com o final MP, que era onde ele trabalhava como técnico ou analista, enfim. E quando ele chegou para a entrevista, os examinadores perguntaram para ele: você que é o fulano de tal MP do Fórum Correio Web? E ele se assustou, porque eles pesquisaram os nomes, eles acompanharam os debates nesses fóruns para ver o que todo mundo estava falando. Tem mais chance de cair tal coisa, tal examinador publicou isso, a prova vai ser assim, o prazo é muito curto, o prazo é muito grande, enfim, eles acompanharam, investigaram, pesquisaram os nomes para saber onde cada um trabalhava, mas, como eu disse, foi a parte mais tranquila da minha prova, com certeza. Outra coisa é que a entrevista que eles fizeram provavelmente com base também nessa investigação social e pegando outras questões gerais, foi um momento um pouco tenso para mim, porque até então, o máximo que eu tinha feito até aquele momento era falar com um juiz do Juizado Especial Cível, quando eu era conciliador, falar com o Procurador da República, quando eu era estágio do Ministério Público Federal, e ali eu teria um ex-desembargador, um membro da OAB, os membros da Defensoria Pública, pessoas que ocupavam a direção daquela instituição que eu pretendia entrar, e isso era um pouco intimidador, aquilo me deixava um pouco medroso diante dessa entrevista. E a entrevista foi tranquila, perguntaram sobre mim, o que eu fazia, experiência.
perguntaram por que eu queria ser defensor público. Isso foi algo que eu já cheguei ali sabendo que provavelmente seria perguntado. Numa entrevista que é para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, eu imaginava que a primeira pergunta seria: por que a Defensoria Pública? E por que aqui no Rio Grande do Sul? Se tiver um outro concurso, você vai fazer para o seu estado, que é o Rio de Janeiro? Eu imaginava que isso seria perguntado e foi perguntado. E eu tinha boas justificativas. Eu me identificava muito com a questão da Defensoria Pública. O Rio Grande do Sul é um estado que eu sempre elogiei, tanto que hoje eu moro no Rio Grande do Sul, mesmo atuando na advocacia privada, podendo morar em qualquer lugar. Eu moro aqui e a minha esposa era daqui. Então era mais um fundamento. Tudo isso junto fazia com que eu tivesse bons argumentos para fazer o concurso de defensor e morar no Rio Grande do Sul. Também deixei claro nessa entrevista a minha admiração pela Defensoria, falei algumas coisas que eu havia pesquisado no site da Defensoria sobre o projeto Pai Presente e outras coisas semelhantes, e aquilo demonstrou que eu estava realmente interessado. E na entrevista teve também, surgiram muitas perguntas práticas. Não práticas no sentido, qual recurso fazer aqui? Isso daí é coisa de prova oral. Práticas no sentido do dia a dia. Eu lembro uma pergunta que eu não entendi, eu demorei para entender. A pergunta era assim, eu me lembro que foi a doutora Rafaela Consalter, que foi uma das examinadoras, ocupou a comissão do concurso e fez a pergunta e eu não estava entendendo qual era a ideia da pergunta. A pergunta era: você chegou numa defensoria pública que estava sem defensor nenhum durante um ano. Você chegou lá. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí, o que você pretende fazer? E aí eu ficava pensando, bom, eu tenho que falar que eu estou muito motivado para trabalhar. E aí eu falava, olha, eu vou trabalhar com muito afinco, vou me dedicar muito à sociedade, etc, etc. Não, mas no dia a dia, na prática, a primeira coisa que você vai fazer. E eu não entendia. Até que foram surgindo dicas sobre o que eu poderia fazer. Por exemplo, divulgar na rádio, nos jornais, que agora a cidade tem defensor público. Ir me apresentar ao promotor, ao delegado, ao juiz, ao prefeito, aos membros do executivo, do legislativo, para que eles soubessem que há defensor público na comarca. Fazer um inventário de todos os processos da defensoria em carga, todos os documentos, tudo que tem dentro da defensoria pública. Era isso que era o objetivo da pergunta. Eu não tinha entendido, mas depois eu fui recuperando. Então, nessa entrevista com os membros da comissão, normalmente são perguntas quanto ao dia a dia. Não tem que estudar para essa entrevista, estudar prazos ou alguma coisa assim. É apenas falar como você vai agir ocupando aquele cargo. E eu expliquei, teria essa preocupação com a publicidade dos meus atos, da minha chegada ao local, faria um inventário, olharia quais são os processos urgentes com risco de morte de alguém, processo de réu preso, processos de alimentos, tudo isso eu daria grande urgência, questões de saúde e tal, e foi isso que acabou agradando os membros da comissão. Eu não me lembro, mas eu acho que ninguém foi reprovado nessa fase dos membros da comissão. Talvez alguém tenha perdido na parte de documento, porque não conseguiu juntar algum documento ou alguma coisa assim, mas na parte da entrevista eu acho que ninguém perdeu. Na investigação social também não sei. E outra coisa também foi a parte de exames médicos. Isso daí eu fiquei um pouco preocupado porque, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu acabei com a minha saúde estudando para concurso naquela época. E os exames médicos, algumas coisas deram um pouco acima, e aí tive que fazer exame complementar, e aí fazer o exame complementar para ver se dava a mesma coisa, melhor, pior, enfim. Aquilo vai te causando uma preocupação, se você vai ou não fazer a prova oral, se vai sair do concurso ali, enfim. Mas acho que também ninguém perdeu nessa parte do exame médico. Teve uma parte de entrega de documentos e aí é algo que você tem que começar a se preocupar se pretende fazer concurso. Começar a juntar os documentos para facilitar depois, porque
Imagine tendo que estudar para uma prova oral, que cairia civil, processo civil, morrendo de tensão com aquelas disciplinas, tendo que me preparar para a segunda fase da OAB, que foi junto ali, e eu fiz a segunda fase em Direito Penal. Tendo tudo isso, eu ainda tinha que correr atrás de documentos. No cartório distribuidor, em tal lugar, cópia de tal coisa, cópia autenticada, e isso é bem desgastante. Eu fiquei preocupado, como eu falei no vídeo 1, chegou um momento que um documento estava faltando, era a véspera do último dia para entregar, era o penúltimo dia, portanto, para entregar, eu já tinha viagem marcada para entregar em Porto Alegre, e eu tive que acordar cedo, virar à noite, ir para o Rio de Janeiro, capital, para correr atrás de documento. Foi algo muito desgastante, poderia ter dado errado com certeza, faltou muito pouco para dar errado, bastava um servidor da Justiça Militar lá no Rio de Janeiro dizer que vai cumprir o prazo e acabou. Eu não teria continuado no concurso porque faltaria um documento que eu deixei para ver no último dia, não sabia que seria necessário e é bem desgastante essa parte documental. Quanto ao exame psicotécnico, é um exame bem tranquilo também, mas desgastante, é muito cansativo. Foi realmente cansativo uma manhã inteira, boa parte da tarde também, com conversa com o psicólogo, depois trabalho em grupo, todos esses testes de trabalho em grupo, como você se sai, além da conversa com o psicólogo, ele perguntando algumas coisas, qual é o seu posicionamento sobre drogas, aí você vai falar o quê? É um pouco difícil trabalhar sobre isso, vai falar que é a favor das drogas, então pode gerar uma ideia de que você usa drogas ou algo assim, ou vai falar que é contra as drogas e a favor da criminalização. E aí há uma incompatibilidade com alegações da Defensoria Pública de que são crimes de perigo abstrato, isso não deveria ser criminalizado, mas apenas objeto de direito administrativo, enfim. Então é um pouco complicado, é difícil acertar qual é a melhor resposta no caso concreto. Mas há uma certa tensão que é mais pelo cansaço mesmo, é algo muito desgastante. Na parte de trabalho em grupo foi tranquilo também, e na parte um pouco semelhante a tirar uma carteira de motorista, tinha que fazer aqueles tracinhos o tempo todo, e aquilo é muito cansativo, provavelmente ficamos 30 minutos fazendo tracinho, dá um traço na horizontal, depois faz na vertical, um monte de coisa. Aquilo é muito cansativo, mas não tem risco, assim, é muito difícil alguém perder nessa etapa também. E aí eu me lembro de uma piada, que na verdade não é piada, é um juiz que realmente passou por isso. O juiz foi fazer, e aí eu conheço o juiz, ele que explicou essa situação, ele foi passar pelo exame psicotécnico e tinha aquela parte de mostrar as manchas e perguntar o que ele estava vendo na imagem. O psicólogo mostrou para ele as imagens, ele já estava de saco cheio, de repente mostrou uma imagem, ele olhou e falou, o psicólogo perguntou, o que você vê nessa imagem? Ele olhou a imagem e disse, uma chinchila atropelada. Aí o psicólogo olhou aquela imagem, hã? Onde? E aí o candidato falou, ali na BR-101. E acabou. E ele passou para juiz mesmo assim. O que demonstra que esse exame psicotécnico não é tão rígido, até pelo risco de judicialização em caso de exclusão indevida de um candidato. Entrando na parte da prova oral, quando eu passei na dissertativa, tive a inscrição definitiva aceita por meio da entrega de todos os documentos, laudo médico, todos os exames, muitos exames médicos, essa parte da entrevista, da investigação social, psicotécnico, enfim. Agora era a prova oral. E para a prova oral eu estava tenso, não falava bem em público. Hoje eu dou palestra, semana passada dei palestra para 1000 pessoas no Paraná, na semana anterior mais 1000 pessoas no Mato Grosso do Sul. Tranquilamente, falo bem para todo mundo assim, sem problema nenhum, mas naquele momento eu era um estudante de direito, nunca tinha feito uma audiência, um júri, não falava em público, ficava quieto na sala. E aí eu estava preocupado e procurei o meu professor de oratória da faculdade, o professor Hélio Coelho, mais conhecido como Elinho, que eu expliquei a ele a situação, tem uma prova oral, preciso de ajuda e tal, e ele gentilmente ofereceu a ajuda dele.
A ajuda dele foi da seguinte forma. A gente estava indo para a cantina da faculdade e ele falou, bom, eu vou te ajudar, tudo bem e tal. Enquanto isso ele foi pegando um pão, cortando o pão, passando manteiga no pão e mordeu. Aí ele olhou para mim e disse, mas precisamos começar agora. Não, agora não, daqui a pouco, né? Primeiro terminar de comer. E ele falou, não, e ele parece um pouco até o mestre Miyagi do Karate Kid, eu já falei isso para ele até durante uma palestra, e ele olhou para mim com aquela cara de sabedoria e disse, não, você vai começar agora, você tem que falar 15 minutos sobre pão, esse pão que está na minha mão, você tem 15 minutos para falar sobre ele. E eu não sabia o que falar. E aí bom, pão é uma comida, e acabou, não tinha mais o que falar. Eu falei 2 segundos, 3 segundos. E aí ele me explicou, quando é uma prova oral que você vai falar, você não pode dizer sim, não, 15 dias e acabou. Você tem que saber usar o tempo, saber ramificar as suas ideias. E aí ele me explicou, sobre esse pão aqui você pode falar o seguinte, é o alimento, os ingredientes dele são tal, tal e tal, ele é vendido por peso no mercado, vendido também na padaria, a ideia religiosa de pão vem assim, 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 o pão pode ser acompanhado de manteiga, mussarela, presunto, queijo, e foi falando. Você pode comer um pão bebendo café, café com leite, leite com Nescau, suco, etc. O pão, além de tudo isso, pode ser pão francês, pão de tal tipo, pão de sal. Lá no Rio Grande do Sul chamam de cacetinho o pão. E foi falando um monte de coisa. Falou 18 minutos sobre o diabo do pão que estava na minha frente. E eu não consegui falar 3 segundos. Aí a preocupação aumentou. Mas eu entendi a lógica. Numa prova oral, numa prova de tribuna, tem que saber utilizar o tempo. Tem que fazer a sua fala prolongar, não indevidamente. Falar o necessário, mas falar certo. É aquela velha história de um jovem que foi dar uma palestra, o pai dele estava assistindo, e aí quando terminou a palestra, o pai dele olhou para um conhecido e falou, o que você achou do meu filho? Fala bem, né? E aí o conhecido disse, nossa, ele fala muito bem, o único problema é que ele continuou falando quando não tinha mais nada para falar. Então, palestrar, uma prova oral, uma prova de tribuna, qualquer coisa, você tem que usar o tempo adequadamente, mas de modo necessário, não exagerar. Se o examinador perguntou, é possível? Por quê? Você tem que responder é ou não, porque isso, mas há quem defende que não. E acabou. Mas soube usar bem o tempo. Essa ideia de ramificar ideias depois me serviu muito para fazer júri. Logo depois que eu tomei posse no cargo de defensor público, eu comecei fazendo júris em Uruguaiana. Cheguei a fazer 2 júris no mesmo dia, de manhã e à tarde, 3, 4 júris seguidos na semana, e cada júri eu tinha que falar 1h30, depois mais 1 hora em tréplica. E é difícil falar isso quando o processo tem 150 páginas. E você tem que achar coisas num caso que tem apenas a palavra da vítima e a palavra do réu. Bom, sabendo dessa ideia de ramificação, você consegue, falou sobre a autoria, consegue tratar de uma prova, consegue tratar do conflito dessa prova com outra prova, consegue tratar de casos semelhantes que ficaram famosos na mídia sobre a autoria e vai assim, vai ramificando como se fosse uma árvore. Sai de uma ideia central, cai para uma ideia periférica e vai continuando dessa forma. Isso me ajudou bastante. E essa prova oral, para a prova oral, eu estudei basicamente o material que eu preparei para a prova objetiva e o material da prova dissertativa. Eu treinei essa parte de fazer ramificações. Porque eu estudei o material da prova dissertativa e o material da prova objetiva. Prova oral era um tema sorteado e não tem a possibilidade de consultar nada, sem consulta à legislação, pelo menos nesse concurso da Defensoria Pública. Daí, a ideia era a seguinte, se eu não posso consultar a legislação, eu tenho que saber a legislação na cabeça. E, ao mesmo tempo, eu tenho que saber se o examinador me perguntar sobre princípio tal. Eu tenho que ter uma lógica disso, entender isso. E daí eu estudei pelo material de prova dissertativa. Daí eu estudei coisas que estão na legislação,
na jurisprudência, doutrina mais básica e um pouco da doutrina mais complexa também. Fiz uma revisão de tudo que já estava resumido, marcado para as fases anteriores e caí em cima daquilo. Estudei bastante, nessa prova caíam apenas direito civil e processo civil, na prova oral. São disciplinas que eu tenho grande dificuldade, hoje nem boto a mão, se alguém pergunta alguma coisa de direito civil, eu já aviso que sou um idiota nessa disciplina, não sei nada, não confio em mim, em direito civil e processo civil, e eu fiz esse concurso, essa prova oral, com muito medo, porque eram 70 temas que poderiam cair. A ideia da prova era, você chega lá na hora, é chamado, senta, vem um pote com um número. Você bota a mão ali, pega o número e mostra, número 12. Número 12, pegam lá a folha e olham. Número 12 é tal coisa. Pronto, é isso que você vai falar agora, você já está sentado na frente da banca. E eu estava com medo, como eu já falei em vídeos anteriores, que caísse coisas como lei de registros, programa do Minha Casa Minha Vida, outras coisas de processo civil muito mais profundas, alguma coisa de direito civil fora ali do Código Civil, que a gente lê muito mais, alguma coisa de direito das sucessões. Eu estava com medo que isso caísse. E aí, quando eu sorteei o tema, eu fiquei feliz. O tema foi pressupostos processuais. Quando eu puxei ali, tirei o tema e falaram pressupostos processuais, eu estava com tanta atenção que naquele momento que eu vi qual era o tema, eu fiz assim, sorri e relaxei. Nesse momento, o examinador, que era um desembargador aposentado, com grande conhecimento acadêmico, muita experiência no mundo docente, ele olhou para minha cara, e ele estava ali como uma espécie de vilão, intimidando mais, fazendo perguntas mais difíceis. Ele olhou para minha cara e perguntou, achou o tema fácil então, né? Eu, não achei fácil, é que estava preocupado sobre qual tema poderia cair. E agora que eu sei, eu consigo relaxar um pouco e focar a minha cabeça apenas nesse tema. O meu tema foi pressupostos processuais, e eu me lembro que a primeira pergunta foi qual a sua opinião sobre o segundo capítulo do livro de Oskar von Bülow. E aí, eu parei naquele momento, e óbvio que era uma pergunta para desestabilizar, não uma pergunta que fosse para dar uma resposta e tudo mais, era uma pergunta para me deixar nervoso, como perguntaram em outro momento para uma candidata, perguntaram qual era a composição do Tribunal Constitucional Alemão, o Bundesverfassungsgericht, e óbvio que foi apenas para deixar tudo num clima de tensão. E quando me perguntou aquilo, eu perguntei, qual livro? Teoria das Exceções Processuais? E aí o examinador ficou satisfeito e disse, próxima pergunta então. Ele não queria saber qual era a minha opinião sobre o livro, ele queria apenas me deixar nervoso. E como eu reagi desse jeito, dizendo qual livro? O livro de Oskar von Bülow, Teoria das Exceções Processuais, morreu o assunto. Hoje eu nem lembro se é esse o nome mesmo, ou se é Exceções Processuais, enfim. Mas é o livro mais famoso de Oskar von Bülow. E aquilo tranquilizou. Depois as perguntas foram boas, tranquilas, perguntas dentro da lei e perguntas um pouco mais doutrinárias. Até teve um momento que fugiu bastante do tópico e eu fui perguntado sobre prescrição e decadência de uma forma muito profunda. Mas fora isso, foi bem tranquilo. Salvo engano, eu sorteei 2 temas, era um tema de processo e um tema de direito civil. E foi bem tranquila a minha apresentação, tirando o nervosismo, saí dali tranquilo. Eu me lembro que antes da prova, um amigo, que hoje é juiz federal, a gente estudou na mesma faculdade, fizemos estágio no MPF juntos, ele na época estava estudando para delegado de polícia e sabendo que eu estava nessa fase oral, a prova seria 8h30, ele me ligou 6 horas da manhã e disse, Vinícius, eu sei que você não está dormindo, porque a prova daqui a pouco você provavelmente virou a noite acordando porque eu te conheço. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, você chegou até aqui, vai lá e se diverte. Só vai lá e se diverte. E de fato foi assim totalmente descontraído. Eu cheguei nesse clima de não tenho nada a perder. Se eu for reprovado aqui,
tá ótimo, já tem história para contar pro resto da vida e não tem problema nenhum. Eu tirei o peso com essa ligação. Vai lá e se diverte nessa prova. E aí saiu o resultado da prova oral. Eu passei na prova oral, e aí agora a próxima fase era de tribuna, que tecnicamente não tem perguntas. Essa é a diferença entre prova oral e prova de tribuna. Prova oral, você se senta e os examinadores começam a te perguntar e você tem que responder. Qual é o conceito de tal coisa? Você responde. Qual é o prazo de tal coisa? Você responde. Como se conta tal prazo? Você responde. Prova de tribuna, não sei se são todos, são muitos concursos no país que examinam a prova de tribuna. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul sempre teve um pouco de tradição. A prova de tribuna, você sorteia um tema, prepara mentalmente e já apresenta durante 15 minutos aquele tema e eventualmente será perguntado por ele. Pode ou não ser perguntado pelos examinadores quanto àquele tema. E foi assim. Eu já vou falar como que foi a prova em si, mas sabendo disso, sabendo que eu ia sortear o tema e já ia falar na mesma hora por 15 minutos, não ia para casa preparar para o dia seguinte, eu tive que preparar todos os pontos de penal e processo penal, porque a ideia da prova de tribuna é você se preparar para fazer júris, para falar durante o júri. Daí eu me preparei para todos os temas, de penal e processo penal. Estatuto do Desarmamento, recurso, apelação, recurso sentido estrito, competência, ação penal, Lei Maria da Penha, lei de drogas, funcionalismo, direito penal mínimo, garantismo penal, tolerância zero, lei penal no tempo, princípios, extinção da punibilidade, tudo. Eu me preparei para tudo. E eu me preparei da seguinte forma. Isso quem me passou, depois eu vi que todos os candidatos estavam fazendo assim também. Mas quem me passou isso foi o professor Hélio Coelho, que eu falei antes. Quando eu disse que faria a prova de tribuna, ele disse para eu resumir para ele as regras. Eu disse, as regras são assim. Eu tenho que falar 15 minutos sobre um tema sorteado na hora. Pois bem, ele me explicou. Você vai fazer uma abertura e um encerramento padronizados, sem mudar nada. A abertura vai ser abertura daquele jeito para qualquer tema de penal, processo penal, não interessa. E o encerramento da mesma forma. Depois eu vi que vários candidatos também estavam fazendo isso, até por orientação de cursos preparatórios. A introdução muito técnica, a abertura muito técnica e o fechamento um pouco mais emocional. E o meio falando sobre o tema. Eu dedicava 2 minutos à abertura, 2 minutos ao fechamento. E reservando 10, 11 minutos para o recheio sobre o tema. Daí, a abertura que eu preparei era exatamente a saudação. Excelentíssimo, e aí bem repetitivo mesmo e bem formal. Depois de chegar lá, beber água e preparar, ligar o relógio, olhar quando eu estava começando, eu começava a apresentação da prova de tribuna. Excelentíssimo senhor fulano de tal, digníssimo presidente da comissão examinadora do 3º concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor fulano de tal, advogado, membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor fulano de tal, digníssimo examinador deste 3º concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Senhores aqui presentes. E aí começava. Fazia saudação a todos os membros da comissão examinadora que estavam sentados ali, pegando do meio, onde normalmente se senta o presidente da comissão, e indo para as extremidades. O primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, depois do lado direito lá, depois do lado esquerdo aqui, e ia assim, olhando para eles, para todos os examinadores, e olhando também de vez em quando para o público que tinha, a prova foi no TCE, no salão do TCE do Rio Grande do Sul, tinha ali muitos alunos, muitos estudantes, concurseiros e todos os meus colegas que também fariam prova de tribuna naquele dia. E a apresentação foi basicamente, depois de fazer essa introdução, excelentíssimo senhor fulano de tal, excelentíssima senhora doutora fulana de tal, etc., passei para a parte da abertura. E a abertura minha era padronizada, hoje eu até lembro de alguma coisa. Era mais ou menos assim, para todo e qualquer tema.
O direito penal no Estado democrático de direito não pode ser banalizado como se fosse a solução de todos os problemas sociais, tampouco pode ser utilizado de maneira arbitrária como instituidor do terror e do medo das sanções penais. Não, o direito penal deve ser utilizado como a última ratio apenas quando nenhum outro ramo do direito se mostrar suficiente. E mesmo assim, sem os exageros daqueles que dizem haver uma impunidade ou uma situação de anomia. Foi no contexto da desproporcionalidade que Guinther Jacobs concebeu o por ele intitulado Direito Penal do Inimigo. Para Jacobs, haveria dois direitos penais. Um para o cidadão, com todos os direitos e garantias fundamentais. Outro para o inimigo, sem os direitos conquistados ao longo de séculos. Algo totalmente inadmissível. E aí, depois fazia uma ligação para o tema. E é no contexto da proporcionalidade do garantismo penal que trataremos do tema tal, Estatuto do Desarmamento. E aí começava a falar. Eu treinei todos os temas, são 70, 80 temas que poderiam ser sorteados, e eu ficava tardes inteiras, 4, 5, 6 horas com o professor Hélio Coelho, de Campos dos Goytacazes, fazendo essa avaliação. Ele perguntava ali na minha frente, ia para o fundo da sala, via se estava numa altura boa, passava por mim, fazia eu decorar todos os tópicos que eu trataria, porque eu não teria nada escrito na hora, não poderia levar um material escrito para ir falando. Ele fazia eu decorar tudo o que eu falaria. E eu fiz isso à exaustão. Devo ter falado cada tema pelo menos umas 4, 5 vezes. Ele ouviu todas as vezes. Eu me lembro até hoje que quando estávamos na semana da prova, chegou um momento em que a minha conclusão fazia ele chorar. E a conclusão que ele fez, não é que eu fiz, ele fez a conclusão comigo, como deveria ficar essa conclusão, falando que percorri um longo caminho para estar aqui, filho de uma dona de casa e de um homem que estudou apenas por 2 meses, etc, etc, lutar pelos direitos sociais, dar vez e voz àqueles que não têm nenhuma oportunidade na sociedade, etc. E no final falava uma frase de efeito, obrigado, e encerrava. Eu fiz essa preparação várias vezes com ele, a faculdade foi muito gentil, disponibilizar o espaço, ele, nem se fala então, disponibilizou pelo menos, sei lá, umas 100 horas daquele mês para ficar ali comigo todos os dias, 4 horas, 10 horas, 8 horas, treinando a exaustão. Chegou um momento que ele sabia tudo que eu já iria falar. E essa preparação é assim, prova de tribuna é para ficar perfeito. Pode até chegar lá na hora, e teve gente que fez isso, e improvisar, botar a mão no bolso, falar o que vai pensando na hora, mas isso não é o recomendável. O ideal é chegar com um discurso pronto, soltando como se fosse uma palestra vendida como um produto. E aí fazer essa apresentação de prova de tribuna. Lá na hora foi da seguinte forma. Cheguei, alguns candidatos começaram a falar. Eu me lembro que teve um candidato que estava até com um livro de Machado de Assis, lendo de forma descontraída antes da vez dele. E quando eu fui chamado, fui lá na frente, sorteei o meu tema. Extinção da punibilidade. Sabia que era a extinção da punibilidade que eu deveria falar sobre por 15 minutos. Nesse momento eu fui para uma sala fechada, sem nada, sem celular, sem nada para anotar, nenhuma anotação, e fiquei pensando, bom, vou falar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando bateram na porta, era minha vez. Quando eu fui para a sala fechada, eu fiquei pensando enquanto outra pessoa estava falando. Eu não vi a pessoa antes de mim. E depois eu fui lá e comecei a falar. Quando terminei de falar, teve uma pergunta. Eu respondi aquela pergunta citando que tem súmula, mas é um entendimento ridículo do STJ, que apenas, sobre a prescrição pela pena ideal, que apenas faz com que processos fiquem tramitando quando se sabe previamente que vai ocorrer de modo inevitável a extinção da punibilidade. Pronto. Todo mundo ficou satisfeito e acabou a minha participação, que valeria ponto para passar ou não no concurso. Eu tive muito treinamento nessa prova de tribuna, como eu falei, e deu tudo certo. Isso que foi o melhor. Teve gente que teve sede na hora, começou a tossir, deixou cair um copo, e isso pode ir atrapalhando. Não basta se preparar muito, tem que torcer para tudo dar certo também. E aí, quando saiu o resultado da prova de tribuna, acabou.
eu já passei no concurso. Não tem mais nada que me tira desse concurso quanto à classificação. Estou classificado, agora é só ver a posição no concurso. E aí, para isso, tinha a última coisa, que era a prova de títulos. Naquele momento, eu não tinha quase nada de título. Eu tinha um artigo publicado, e aquilo contou, e tinha também algo que estava sendo concluído na faculdade, que era a Laurea Universitária, o título de melhor aluno entre os estudantes de Direito daquela formatura. A faculdade já tinha avaliado todas as notas, viu que eu ganharia essa laurea acadêmica e antecipou para antes da formatura, me deu o título da laurea acadêmica e isso contou como título no concurso público. Hoje, não sei se todos contam laurea acadêmica. Então eu tive um pouco de títulos, teve gente que gabaritou a parte de títulos, subiu muitas posições, eu apenas fiquei ali sem subir nem descer, enfim, não ajudou nem atrapalhou, e tinha minha preocupação com a parte do tempo de prática. Eu, como eu disse, fiquei 1 ano como conciliador, 4 meses, depois mais 4 meses como estagiário do Ministério Público Federal, e fiz o estágio obrigatório. Somente daria certo e eu poderia tomar posse se a banca, a comissão, aceitasse o meu período de estágio obrigatório na faculdade no núcleo de prática jurídica. E aceitaram e deu tudo certo. E aí fui para a parte do curso em Porto Alegre, curso de formação, tudo muito legal. Mas enfim, foi essa a minha preparação no concurso, a preparação para cada etapa. Eu espero que isso seja útil para vocês que sempre me perguntam como eu passei no concurso público. Como eu disse, não é nada de inteligência. Inteligência não existe. Existe bunda na cadeira, vergonha nessa porcaria feia que a gente chama de cara e só. É só estudar. Não tem que pensar que se é inteligente vai passar, se não é inteligente não vai passar. A inteligência é obtida mediante o esforço, o estudo. Eu sempre acreditei nisso e foi isso que serviu para mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, advocacia, execução penal e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal.